O fotógrafo do casamento me chamou ao estúdio. Havia algo nas fotos que ele não conseguia explicar. Eu estava na minha loja de materiais de construção, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, conferindo uma nota fiscal de cimento quando o celular tocou. Era meio da tarde de uma terça-feira comum, aquele calor de novembro que faz o asfalto tremer. Atendi sem olhar o nome. A voz do outro lado era conhecida, mas o tom estava diferente. Seu Hélio, é o Eduardo. Eduardo Martins, o fotógrafo do casamento da Marina. Sorri. Claro que eu lembrava dele. Um profissional competente, recomendado por uma amiga da minha filha. Tinha feito um trabalho impecável no casamento, um mês atrás. Eduardo, tudo bem? As fotos ficaram prontas? Houve uma pausa longa demais. Ficaram, seu Hélio. Mas eu preciso conversar com o senhor, pessoalmente. Franzi a testa. O barulho da loja continuava ao meu redor. Funcionários carregando sacos, cliente pedindo orçamento, o rádio tocando sertanejo no depósito. Mas naquele momento, tudo pareceu distante. Conversar sobre o quê, Eduardo? Algum problema com o pagamento? Não é isso. É sobre algo que apareceu nas fotos. Algo que eu não sei como explicar por telefone. Meu coração deu um pequeno salto. Algo nas fotos? Que tipo de coisa aparece em fotos de casamento que não pode ser explicado por telefone? Eduardo, você está me deixando preocupado. Me dá uma ideia do que é. Ele respirou fundo. Eu conseguia sentir o desconforto dele através da linha. Seu Hélio, por favor, eu preciso que o senhor venha até o estúdio. E venha sozinho, tá bom? Não comente nada com a Marina ainda, é sério. A frase caiu como um peso. Não comente com a Marina, é sério. Tá bom. Onde fica seu estúdio mesmo? Na Savassi, perto da praça Diogo de Vasconcelos. Quando o senhor pode vir? Olhei para o relógio. 3:30 da tarde. Amanhã de manhã eu consigo. 9 horas? Perfeito. Eu te espero, seu Hélio. E obrigado por atender. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ele desligou. Fiquei ali parado, segurando o celular, enquanto Marcão, meu gerente, me chamava para aprovar um desconto para um cliente. Acenei que já ia, mas minha cabeça estava longe. Algo nas fotos. Algo que ele não conseguia explicar. Por que diabos ele tinha pedido para eu ir sozinho? O resto da tarde passou devagar. Tentei me concentrar no trabalho, mas aquele telefonema martelava na minha cabeça. Fechei a loja às 6, como sempre, e peguei minha Hilux branca estacionada na frente. O trânsito da Antônio Carlos estava pesado, como todo fim de tarde em BH. Fui devagar, janela aberta, deixando o vento quente bater no rosto. Passei pela Avenida do Contorno, contornei a Praça da Liberdade, e minha mente voltou inevitavelmente para o casamento. Tinha sido perfeito. Um sítio enorme na Serra do Cipó, decoração branca e dourada, flores por todo lado, buffet de primeira, banda ao vivo, mais de 200 convidados. Marina estava radiante naquele vestido de renda, o caio impecável de terno azul marinho. Eu tinha pago cada centavo daquele dia, R$180 mil no total. Um dinheiro que doeu no bolso, mas que eu dei de coração. Era minha filha mais velha, minha princesa. Eu queria que ela tivesse o casamento dos sonhos, e ela teve. Ou pelo menos era isso que eu achava. Cheguei em casa quando o sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja por cima das montanhas. Moro numa casa grande no bairro Castelo. 3 quartos, quintal com jabuticabeira, portão automático. Comprei com o suor do meu trabalho, há mais de 20 anos. Foi onde criei minhas 2 filhas depois que a mãe delas faleceu. Quando entrei, a sala estava acesa. Bruna, minha filha mais nova, estava esparramada no sofá ao lado do namorado, Rogério. Os dois assistiam alguma série na TV, uma tigela de pipoca entre eles. A casa cheirava a comida requentada, provavelmente o marmitex que eu tinha trazido na noite anterior e que eles tinham esquentado no micro-ondas. E aí, pai? Trouxe janta? Bruna nem tirou os olhos da tela. Respirei fundo. Fazia 3 anos que ela e Rogério moravam aqui. 3 anos sem pagar 1 centavo de aluguel, água, luz ou comida. Sempre com a desculpa de que estavam juntando dinheiro para o apartamento deles. Só que o dinheiro nunca era juntado. Sempre tinha uma conta urgente, um celular quebrado, uma viagem de última hora. Tem arroz e feijão na geladeira. Vocês esquentam. Fui direto para o quarto, tirei a camisa suada, tomei um banho frio e demorado.
Quando saí, Bruna bateu na porta. Pai, preciso de um dinheiro, conta de cartão. Quanto? 300. Suspirei. Sempre era assim. Peguei a carteira, tirei 3 notas de 100 e entreguei. Ela pegou sem agradecer e foi embora. Deitei na cama, olhando para o teto. A conversa com o fotógrafo voltou. Não comente nada com a Marina ainda. Por quê? O que tinha naquelas fotos que ele não podia me dizer pelo telefone? Peguei o celular e quase liguei para a Marina. Quase. Mas algo me segurou. Se Eduardo tinha pedido sigilo, devia ter um motivo. Resolvi esperar até o dia seguinte, mas o sono demorou para vir. E quando veio, trouxe sonhos estranhos. Flashes de luz, rostos desfocados, uma sensação ruim que eu não conseguia nomear. Na manhã seguinte, acordei às 7. Tomei café sozinho, pão com manteiga, café coado bem forte, mamão picado. Bruna e Rogério ainda dormiam. Sempre dormiam até tarde. Às 8h30 já estava na Hilux, descendo a Cristiano Machado em direção ao centro. O trânsito estava mais leve naquele horário. Cheguei na Savassi 15 minutos antes das 9. Estacionei numa rua lateral, paguei o parquímetro e caminhei até o edifício onde ficava o estúdio do Eduardo. Era um prédio comercial antigo, de 3 andares, com fachada de pastilhas azuis. Subi de elevador até o 2º andar. A porta do estúdio tinha uma placa pequena. Eduardo Martins. Fotografia. Toquei a campainha. Ele abriu quase imediatamente, como se estivesse esperando do outro lado. Seu Hélio, entre, por favor. O estúdio era pequeno, mas bem organizado. Paredes brancas, algumas fotos emolduradas, uma mesa grande com 2 computadores, equipamentos de iluminação empilhados num canto. Cheirava a café fresco. Eduardo me ofereceu uma cadeira e sentou do outro lado da mesa. Ele devia ter uns 30 e poucos anos. Barba aparada, camiseta preta, olheiras profundas. Parecia que não tinha dormido bem. Quer um café? Não, obrigado. Quero saber o que você descobriu. Ele assentiu. Respirou fundo e girou o monitor do computador na minha direção. Seu Hélio, quando eu estava editando as fotos finais, percebi que tinha algumas imagens da prova de luz que eu ainda não tinha revisado. Sabe o que é prova de luz? Não. São fotos que a gente tira antes da cerimônia, algumas horas antes, quando a equipe chega no local para testar iluminação, ângulos, cenários. A gente clica várias imagens aleatórias, só para ver como a câmera vai se comportar naquele ambiente. Entendi. Essas fotos não costumam ter nada demais. Geralmente é o pessoal da equipe, o espaço vazio, detalhes da decoração. Mas quando eu abri as da Serra do Cipó, ele parou, olhou para mim como se ainda estivesse decidindo se devia continuar. Seu Hélio, eu encontrei algo e achei que o senhor precisava ver. Ele clicou no mouse. A tela mudou. E naquele momento, meu mundo começou a desmoronar. A imagem mostrava os fundos do sítio onde o casamento tinha acontecido. Eu reconheci a cerca de madeira rústica, as árvores ao fundo, o caminho de pedras. Era um lugar mais afastado, longe do salão principal, onde os convidados não costumavam ir. E ali, naquele canto isolado, estava o Caio, o noivo, o genro que eu tinha acabado de receber na família com tanto orgulho. Ele estava abraçado com uma mulher de vestido vermelho, cabelo ruivo solto nos ombros, salto alto. Ela não era da família, não era nenhuma das madrinhas. Eu teria reconhecido. Eduardo clicou na próxima foto. Eles estavam se beijando. Clicou de novo. As mãos dele na cintura dela, as mãos dela no rosto dele. Clicou de novo. Os dois se abraçando, rostos colados como quem se despede. Quantas fotos são? Minha voz saiu rouca. 12. Todas tiradas entre 14h30 e 14h50, 2 horas antes da cerimônia começar. Meu estômago revirou. Queria vomitar, queria gritar, queria socar alguma coisa. Mas fiquei paralisado na cadeira, olhando aquelas imagens que pareciam cenas de um pesadelo. Eduardo clicou em outra aba. Era um arquivo de metadados. Eu conferi tudo, seu Hélio. Horário, local, câmera. Não tem erro. Essas fotos foram tiradas no dia do casamento, no sítio, pelo meu assistente durante a prova de luz. Ele nem percebeu que tinha capturado isso. Só viu depois, quando estava organizando os arquivos. E ele sabe quem é essa mulher? Eduardo balançou a cabeça. Não. Eu chequei a lista de convidados que a Marina me passou. Essa mulher não tá na lista.
Ela não era convidada oficial. Aparentemente, ela chegou, ficou uns 20, 30 minutos e foi embora antes dos convidados começarem a aparecer. Fechei os olhos. Tentei respirar. Tentei pensar. Mas a única coisa que vinha na minha cabeça era a imagem da Marina entrando no salão de braço comigo, radiante, confiante, feliz. E o Caio no altar, sorrindo, esperando por ela. 2 horas antes, ele estava nos braços de outra. Por que você me mostrou isso, Eduardo? Ele me olhou com uma expressão de quem carrega um peso. Porque eu não conseguia entregar essas fotos para a Marina sem o senhor saber. Se fosse minha filha, eu ia querer saber, mesmo que doesse. Fiquei em silêncio por um longo momento. O que você quer que eu faça? Eu não sei, seu Hélio. Isso é decisão sua. Mas... Ele abriu uma gaveta, tirou um pendrive preto e colocou na minha frente. Aqui estão todas as fotos. Os originais com os metadados completos. Se o senhor precisar de provas, elas estão aqui. Peguei o pendrive com a mão trêmula. Eduardo se levantou, foi até uma prateleira e pegou um envelope craft grande. E aqui estão as fotos do casamento que eu ia entregar para a Marina. As editadas, as oficiais, as que todo mundo esperava ver. Lindas, perfeitas, do jeito que ela sonhou. Ele colocou o envelope na mesa. O que o senhor faz com as outras fotos? Eu deixo nas suas mãos. Levantei devagar, guardei o pendrive no bolso da calça, peguei o envelope. Obrigado, Eduardo. De verdade. Eu sinto muito, seu Hélio. Sinto muito que tenha sido assim. Saí do estúdio em estado de choque. Desci de elevador, atravessei a rua, entrei no carro. Coloquei as mãos no volante, mas não consegui ligar o motor. Fiquei ali, parado, estacionado na Savassi, enquanto o mundo girava ao meu redor. Pessoas passavam na calçada, carros buzinavam. A cidade continuava viva, normal, indiferente, mas para mim tudo tinha mudado. Tudo. Dirigi até a Praça da Liberdade e estacionei embaixo de uma árvore. Precisava pensar, precisava processar. O Caio tinha traído minha filha 2 horas antes de casar com ela. No próprio dia, no próprio lugar. Eu devia contar para a Marina, devia confrontar o Caio, devia guardar isso para mim. Peguei o celular. Pensei em ligar para ela, mas algo me impediu. E se ela já soubesse? E se... Não, isso era loucura. Marina não saberia. Ela nunca aceitaria algo assim. Ou será que aceitaria? A voz dela ecoou na minha memória. Uma conversa que tivemos na véspera do casamento, enquanto ela experimentava o vestido pela última vez. Pai, eu sei que o casamento está custando caro, mas vale a pena, né? A gente está investindo no nosso futuro. Investindo. Que palavra estranha para um casamento. Balancei a cabeça. Estava viajando. Marina amava o Caio. Tinha certeza disso. Ela estava sendo enganada, assim como eu. Eu precisava protegê-la. Mas como? Liguei o carro e dirigi de volta para casa. Quando cheguei, a Hilux de Bruna estava na garagem. Ela e Rogério deviam ter acordado. Entrei pela porta da frente e escutei vozes vindas da cozinha. Vozes altas, animadas. E então, escutei uma frase que me fez parar no corredor. Pai, caiu direitinho, Bru. A gente arrecadou mais de 120 mil nos envelopes. Era a voz da Marina. Ela estava no Viva Voz. Se você está gostando dessa história, deixe nos comentários de onde você está assistindo. E se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos, porque o que vem agora vai mudar tudo. Fiquei imóvel. Não respirei. Não me mexi. A voz de Bruna respondeu, rindo. 120 mil, caramba, Má! E quando você vai pedir o divórcio? Meu coração disparou. Daqui uns 6 meses. Tempo suficiente para ninguém desconfiar. Caio já separou a parte dele. A gente divide e cada um segue a vida. Senti o chão sumir embaixo dos meus pés. E você, Bru? Marina continuou. Já falou com o pai sobre o apartamento? Ainda não, mas vou apertar ele essa semana. Ele tá fraco, vai ceder. As duas riram. Riram alto, despreocupadas, como quem conta uma piada. Recuei devagar, em silêncio, até a porta de entrada. Saí sem fazer barulho. Sentei na varanda de frente para a rua e segurei a cabeça com as 2 mãos. Tudo fazia sentido agora. O casamento não tinha sido sobre amor. Tinha sido sobre dinheiro. Um golpe. Um golpe que minha própria filha tinha armado contra mim. E o Caio? A mulher de vermelho? Será que Marina sabia?
Será que ela também estava sendo enganada ou todos estavam no mesmo esquema? Não importava. O que importava era que minha vida, minha família, tudo o que eu acreditava era mentira. Peguei o pendrive no bolso. Olhei para ele por um longo tempo. Eu tinha provas de 2 traições agora. A do genro e a da filha. A pergunta era, o que diabos eu ia fazer com tudo isso? Passei o resto daquele dia dentro do carro, estacionado em lugares aleatórios de Belo Horizonte. Fui para a Lagoa da Pampulha, sentei num banco, olhei para a água, fui para o Parque Municipal, caminhei sem rumo entre as árvores. Tentei organizar os pensamentos, mas eles vinham em ondas confusas, contraditórias. Minha filha tinha armado um golpe contra mim. Meu genro tinha traído ela no próprio dia do casamento. E eu estava no meio daquilo tudo, segurando provas que podiam destruir todo mundo. Quando o sol começou a se pôr, eu ainda não sabia o que fazer. Só sabia que não podia voltar para casa ainda. Não podia olhar para a cara de Bruna e Rogério fingindo que estava tudo bem. Liguei para o Marcão, meu gerente, e disse que não ia aparecer na loja no dia seguinte. Precisava resolver umas coisas pessoais. Ele estranhou. Eu nunca faltava. Mas não perguntou nada. Às 8 da noite, voltei para casa. As luzes estavam acesas, a TV ligada. A vida deles seguindo normal como sempre. Entrei, murmurei um boa noite e fui direto para o quarto. Tranquei a porta, sentei na cama e abri o notebook. Coloquei o pendrive que Eduardo tinha me dado. As fotos apareceram na tela, uma por uma. 12 imagens que mostravam a verdade crua. Caio nos braços de outra mulher, 2 horas antes de jurar fidelidade eterna à minha filha. Salvei tudo numa pasta protegida por senha. Depois abri o gravador de voz do celular. Ainda tinha a conversa que eu tinha capturado de Bruna e Marina. Ouvi de novo, só para ter certeza de que não tinha imaginado. Pai, caiu direitinho, Bru. A gente arrecadou mais de 120 mil nos envelopes. E quando você vai pedir o divórcio? Daqui uns 6 meses. Cada palavra era uma facada. Deitei na cama de olhos abertos, encarando o teto. A casa estava em silêncio, mas minha cabeça gritava. O que um pai faz quando descobre que foi traído pelas próprias filhas? Não dormi. Fiquei a noite toda pensando, revirando memórias. Lembrei de quando Marina era pequena, de colo, me chamando de paizão. Lembrei de Bruna aprendendo a andar, segurando meu dedo. Lembrei dos aniversários, das formaturas, dos domingos de churrasco no quintal. Onde foi que eu errei? Dei tudo para elas. Tudo. Depois que a mãe morreu, eu me desdobrei para que não faltasse nada. Paguei escola particular, inglês, faculdade, carro, casamento. Nunca neguei um pedido. Nunca disse não. E esse era o problema, não era? Eu nunca disse não. Quando Marina pediu o casamento de 180 mil, eu paguei sem questionar. Quando Bruna quis morar aqui com Rogério só até juntar dinheiro, eu deixei. E 3 anos depois, eles ainda estavam aqui, comendo da minha geladeira, usando minha água, minha luz, meu Wi-Fi, minha paciência. E eu continuava dizendo sim, porque eu achava que era isso que pais faziam. Dar. Sempre dar. Mas ninguém tinha me ensinado que existe uma diferença entre amar e ser usado. E eu estava sendo usado. Às 6 da manhã, levantei. Tomei banho, me vesti, fiz café. Quando Bruna e Rogério acordaram, eu já estava saindo. Pai, cadê o pão? Bruna apareceu na cozinha de pijama, olhos inchados de sono. Acabou, compra. Ela franziu a testa, surpresa. Eu nunca respondi assim. Saí antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Peguei a Hilux e dirigi até o centro. Não ia para a loja. Ia para outro lugar. Estacionei na Rua da Bahia, em frente a um edifício comercial elegante. Subi até o 5º andar e entrei numa sala com uma placa dourada na porta. Dr. Álvaro Silva, Advocacia Patrimonial e Direito de Família. A secretária me recebeu com um sorriso profissional. Bom dia. Tem horário marcado? Não, mas preciso falar com o Dr. Álvaro. É urgente. Ela hesitou, mas algo na minha cara deve ter convencido. Ela pegou o telefone, falou baixo. Assentiu. Ele vai te receber em 10 minutos, pode sentar. Sentei numa poltrona de couro, folheando uma revista que não estava lendo. Minha cabeça estava longe. 10 minutos depois, a porta se abriu. Um homem de uns 50 anos, terno cinza impecável, cabelo grisalho penteado para trás, me estendeu a mão. Hélio Andrade? Sou eu. Entre, por favor.
O escritório do doutor Álvaro era amplo, com uma mesa de madeira escura, estantes cheias de livros jurídicos, uma janela grande com vista para o centro de BH. Ele me ofereceu café, aceitei. Sentamos. Ele cruzou as mãos sobre a mesa e me olhou com atenção. O que posso fazer por você, Hélio? Respirei fundo e contei tudo. As fotos do Caio, a conversa das filhas, o golpe do casamento, os 3 anos de Bruna e Rogério morando de graça, o dinheiro que eu dava sem parar, a sensação de estar sendo esmagado pela própria família. Dr. Álvaro ouvia em silêncio, anotando pontos num bloco. Quando terminei, ele recostou na cadeira e ficou um tempo pensando. Hélio, vou ser direto com você. Juridicamente você tem todas as ferramentas para se proteger, mas emocionalmente isso vai doer. Você está preparado? Não sei se estou preparado, mas sei que não posso continuar assim. Ele assentiu. Entendo. Vamos por partes. Primeiro, sua filha Bruna e o namorado dela moram na sua casa há 3 anos sem pagar nada? Isso. Eles têm algum contrato? Algum acordo formal? Não. Foi tudo informal. Eles pediram para ficar uns meses, e eu deixei. Perfeito. Então, juridicamente, eles são ocupantes gratuitos. Você pode entrar com um processo de despejo, e eles terão 30 dias para sair. É rápido, limpo e legal. Meu coração apertou. Despejo. Minha própria filha. Mas o Dr. Álvaro continuou. Implacável. Segundo seu patrimônio, você tem quanto aproximadamente? 3 lojas de material de construção, essa casa onde moro, um apartamento que eu alugo no Buritis e umas economias. No total, uns 3,5 milhões, ele anotou. E está tudo em seu nome? Sim. Então você é vulnerável. Se suas filhas ou seus genros tentarem alguma coisa, um processo, uma alegação de abandono afetivo, qualquer manobra jurídica, seu patrimônio está exposto. O que eu posso fazer? Criar uma holding familiar. Transferir todos os seus bens para essa holding. Fazer um testamento extremamente bem blindado. E deixar muito claro quem tem acesso ao quê e em que condições. Engoli seco. Isso significa cortar elas da herança? Não necessariamente. Significa proteger você enquanto está vivo e garantir que quando você partir, o que for distribuído seja feito do jeito que você decidir, não do jeito que elas tentarem forçar. Fiquei em silêncio, processando. Dr. Álvaro se inclinou para a frente. Hélio, vou te fazer uma pergunta difícil. Você ainda quer sustentar essas pessoas? Não. A resposta saiu antes que eu pudesse pensar. Não. Eu não quero mais. Então é isso que vamos fazer. Vamos proteger você. Vamos retomar o controle da sua vida. E vamos ensinar para elas que ações têm consequências. Ele abriu uma pasta, tirou alguns documentos, começou a explicar o processo. Despejo, holding, testamento, blindagem patrimonial. Tudo legal, tudo documentado, tudo à prova de recurso. Enquanto ele falava, algo dentro de mim começou a mudar. Pela primeira vez em anos, eu senti que estava tomando uma decisão minha, não para agradar ninguém, não para ser o pai bonzinho, mas para me proteger. Quanto tempo leva para fazer tudo isso? Perguntei. O despejo, uns 45 dias no total. A holding, umas 3 semanas. O testamento, 1 semana. Posso começar hoje. Então comece. Ele sorriu. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de respeito. Você está fazendo a coisa certa, Hélio. Assinei os papéis. Dei entrada no processo, paguei os honorários. Quando saí do escritório, o sol estava alto. Olhei para a rua da Bahia, o movimento de gente, os ônibus passando, a vida acontecendo. E pela primeira vez em semanas respirei fundo. Eu tinha um plano. À tarde voltei para casa. Bruna estava na sala, no celular. Rogério no sofá, jogando videogame. Pai, você pode passar no mercado? Acabou o refrigerante. Não. Ela ergueu os olhos, surpresa. Como assim não? Não vou passar no mercado. Se vocês querem refrigerante, vão lá e compram. Ela deu uma risada nervosa. Pai, que clima é esse? Clima nenhum, Bruna. Só tô cansado. Fui para o quarto. Ela ficou olhando sem entender. Mas logo ia entender. Muito em breve. Naquela noite, Marina ligou. Viva a voz como sempre. A voz dela era doce, animada. Pai, tudo bem? Sumido, hein? Tô bem, filha.
Pai, eu e o Caio estamos pensando em fazer uma viagem de aniversário de casamento daqui uns meses. Tipo uma renovação de votos, sabe? Coisa pequena, mas especial. Renovação de votos. 6 meses depois do casamento. Logo antes do divórcio planejado. Eu poderia ter explodido. Poderia ter gritado, xingado, confrontado, mas não fiz nada disso. Que legal, Marina. Tomara que dê tudo certo. Você vai, né, pai? A gente vê mais pra frente. Ela estranhou o tom, mas não insistiu. Tá bom. Beijo, pai, te amo. Desliguei sem responder. Fui até a gaveta da cômoda. Peguei o pendrive e conectei no notebook. Abri as fotos de novo. Caio e a mulher de vermelho. Será que Marina sabia? Será que o Caio estava enganando ela também? Ou será que todos estavam no mesmo barco podre? Eu não sabia. E naquele momento não importava. O que importava era que eu tinha provas. Tinha um advogado. Tinha um plano. E em 30 dias, Bruna e Rogério estariam fora da minha casa. Depois disso, eu ia decidir o que fazer com Marina e Caio. Mas uma coisa eu sabia. Eu não ia ser otário de novo. Nunca mais. Os primeiros 15 dias depois da reunião com o Dr. Álvaro foram os mais estranhos da minha vida. Por fora, tudo continuava igual. Eu ia para a loja, atendia fornecedores, fechava vendas, voltava para casa. Por dentro, eu era outra pessoa. Sabia coisas que eles não sabiam que eu sabia. E isso mudava tudo. Bruna e Rogério continuavam na sala, vidrados na TV, pedindo dinheiro para bobagens. Eu dava, mas anotava tudo numa planilha. Cada centavo, cada pedido, cada mentira disfarçada de urgência. Marina ligava 2, 3 vezes por semana, sempre animada, sempre carinhosa, sempre terminando a conversa com algum pedido velado. Pai, você viu aquele apartamento que eu te mandei? Tá numa promoção incrível. Pai, o Caio tá precisando trocar o carro. Será que você consegue dar uma ajuda? Pai, a gente estava pensando em investir num negócio. Você não quer entrar como sócio? Eu respondia com evasivas. Vou pensar. Vamos ver. Agora não dá. E ela ficava frustrada, mas não insistia. Ainda não. Foi numa sexta-feira, 15 dias depois da reunião com o advogado, que as coisas começaram a acelerar. Eu estava na loja quando recebi uma mensagem de Bruna. Pai, preciso falar com você. É sério. Suspirei. Já sabia o que vinha. Hoje à noite a gente conversa. Cheguei em casa às 7. Bruna e Rogério estavam sentados na mesa da cozinha, sérios, como se fosse uma reunião de negócios. Senta aqui, pai. Sentei. Cruzei os braços. Fala. Bruna respirou fundo, trocou um olhar com Rogério e começou. Pai, a gente não pode continuar morando aqui para sempre, né? A gente já tá junto faz 3 anos. Tá na hora de começar a vida de verdade. Comprar um apartamento, casar, ter filhos. Eu não disse nada. Rogério entrou na conversa, com aquele tom de vendedor que ele usava quando queria alguma coisa. Seu Hélio, a gente achou um AP incrível no Santa Efigênia. 2 quartos, vaga de garagem, condomínio baixo, só 80 mil de entrada. 80 mil. A gente consegue financiar o resto, Bruna completou, mas a entrada a gente não tem, e o pai sempre disse que ia ajudar a gente a começar, né? Fiquei em silêncio, olhando para os dois. Bruna começou a ficar nervosa. Pai, fala alguma coisa. Vou pensar. Pensar? Rogério se inclinou para a frente. Seu Hélio, com todo respeito, mas a gente já está esperando faz tempo. O senhor ajudou a Marina com o casamento, ajudou ela e o Caio com um monte de coisa. A gente só está pedindo uma entrada de apartamento. E eu disse que vou pensar. Levantei e fui para o quarto. Bruna bateu na porta 5 minutos depois. Pai, o que está acontecendo? Você está diferente. Não está acontecendo nada, Bruna. Eu só tô cansado. Cansado de quê? De vocês eu queria gritar. De ser usado, de ser tratado como caixa eletrônico. Mas não falei nada disso. Bruna, eu preciso dormir. A gente conversa depois. Ela ficou do outro lado da porta por um tempo. Depois foi embora. No sábado, Marina e Caio apareceram em casa, sem avisar como sempre. Surpresa, pai. Marina entrou sorrindo, segurando uma sacola de pão de queijo da padaria. Trouxe café da manhã. Caio veio atrás de bermuda e camisa polo, aquele sorriso de garoto propaganda. E aí, sogro? Beleza? Olhei para ele e pensei nas fotos. A mulher de vermelho, os beijos, as mãos entrelaçadas. Beleza. Sentamos na mesa. Marina serviu café, pão de queijo, bolo.
Conversamos sobre amenidades, o tempo, o trânsito, um restaurante novo que tinha aberto no Savassi. E então veio o verdadeiro motivo da visita. Pai, eu e o Caio tivemos uma ideia. Marina pegou na minha mão com aquele jeito carinhoso que ela usava quando queria alguma coisa. Essa casa aqui é muito grande para você sozinho, né? 4 quartos, quintal enorme, você fica perdido aqui. Eu gosto da minha casa. A gente sabe, pai, mas pensa comigo. Você podia vender, comprar um apartamento menor, mais prático, e com o dinheiro que sobrar, a gente fazia uns investimentos. Tipo, você comprava uma cota num negócio que o Caio tá montando, ajudava a Bruna com o apartamento dela, e ainda sobrava para você viver tranquilo. Caio completou. É uma boa, sogro. A casa deve valer fácil 1 milhão, 1.200.000. Você compra um AP de 300. Sobra 900 mil para distribuir. Todo mundo sai ganhando. Distribuir. Essa era a palavra. Eles queriam que eu vendesse a casa onde criei minhas filhas, onde vivi com minha esposa, onde construí minha vida, para distribuir o dinheiro entre eles. Eu poderia ter explodido, poderia ter jogado tudo na cara deles, mas Dr. Álvaro tinha me aconselhado. Hélio, não confronte ainda. Deixe o processo andar. Quando for a hora, você age. Então, eu respirei fundo e disse, vou pensar. Marina franziu a testa. Pai, você só fala isso ultimamente. Vou pensar, mas nunca decide nada. Porque são decisões importantes, Marina. Não é de uma hora para outra que eu vendo a casa. Ela trocou um olhar com Caio, um olhar que dizia, ele tá resistindo. Tá bom, pai, mas pensa com carinho, tá? É pro seu bem também. Eles foram embora meia hora depois. Quando a porta fechou, eu fui até o quarto, tranquei a porta e liguei para o Dr. Álvaro. Eles estão acelerando, eu disse. Querem que eu venda a casa. Eu imaginei que isso ia acontecer. Eles estão sentindo que você tá diferente. Quanto tempo falta pro despejo? 15 dias. Aguenta mais 15 dias, Hélio. Depois disso você vira o jogo. Desliguei. Sentei na cama. Olhei pela janela. 15 dias. Só mais 15 dias. Na semana seguinte, a pressão aumentou. Bruna começou a fazer cara feia, a responder atravessado. Rogério parou de fingir simpatia e passou a me olhar com desprezo. Marina ligava todo dia. E sempre com um pedido novo. Pai, eu vi um curso que eu quero fazer. 5 mil. Pai, a geladeira da nossa casa quebrou. Você consegue comprar uma nova pra gente? Pai, o Caio precisa de um investimento urgente. 30 mil. É certeza de retorno. Eu dizia não. Ou agora não dá. Ou vou ver. Mas nunca cedia. E eles começaram a perceber. Numa quinta-feira, 10 dias antes do despejo, Bruna veio falar comigo na cozinha. Ela estava com os olhos vermelhos. Tinha chorado. Pai, por que você está fazendo isso com a gente? Fazendo o quê, Bruna? Virando as costas. Negando tudo. A gente só quer começar a vida e você está sendo egoísta. Egoísta. Essa palavra ecoou dentro de mim. 3 anos morando de graça. Comendo, bebendo, usando tudo que é meu. Sem pagar 1 centavo. Sem agradecer. Sem respeito. E eu era o egoísta. Bruna, eu nunca te neguei nada. Mas agora eu preciso pensar em mim também. Pensar em você. Pai, você tem tudo. Tem casa, tem carro, tem dinheiro. A gente não tem nada. Vocês não têm nada porque não trabalham direito. Porque acham que eu tenho obrigação de sustentar vocês para sempre. Ela abriu a boca, chocada. Eu nunca tinha falado assim com ela. Eu não acredito que você tá falando isso. Pois é, Bruna, eu tô falando, e é verdade. Ela saiu da cozinha chorando. Rogério veio logo em seguida, alterado. Que história é essa, seu Hélio? Você fez a Bruna chorar? Eu só falei a verdade. Verdade? A verdade é que o senhor tá sendo um ingrato. Depois de tudo que a gente faz aqui... Faz o quê, Rogério? Assiste TV e come minha comida? Ele me olhou com raiva. Raiva pura. O senhor vai se arrepender disso. Ameaça, Rogério? Ele não respondeu. Deu as costas e foi embora. Fiquei sozinho na cozinha, coração acelerado, mãos tremendo, mas não de medo, de alívio. Eu finalmente tinha dito o que precisava ser dito. 3 dias depois, recebi a ligação do Dr. Álvaro. Hélio, o oficial de justiça vai na sua casa na segunda-feira, às 10 da manhã.
O despejo vai ser cumprido. Eles terão 2 horas para recolher os pertences pessoais. Entendi. Você está preparado? Estou. E as fotos? Você decidiu o que vai fazer com elas? Olhei para o pendrive sobre a mesa. Ainda não. Mas quando a hora chegar, eu sei o que fazer. No domingo à noite, véspera do despejo, Bruna e Rogério foram dormir sem saber de nada. Eles achavam que eu tinha desistido de confrontar, que eu tinha voltado ao normal. Mas não tinha. Eu estava mais firme do que nunca. E na manhã seguinte tudo ia mudar. Acordei às 5 da manhã daquela segunda-feira. Não consegui dormir direito a noite inteira. Fiquei revirando na cama, ensaiando mentalmente o que ia dizer, como ia dizer, o que ia fazer quando as coisas explodissem. Porque iam explodir, não tinha jeito. Tomei banho, fiz café, sentei na varanda e olhei o sol nascer por trás das montanhas de Belo Horizonte. A cidade acordava devagar. O barulho dos pássaros, o primeiro carro passando na rua, a luz dourada tocando o quintal. Era um dia bonito e ia ser um dos piores da minha vida. Às 8 da manhã, mandei uma mensagem para Marina. Filha, vem almoçar aqui em casa hoje, 12h. Traga o Caio. Preciso conversar com vocês. Ela respondeu rápido. Tudo bem, pai? Tá acontecendo alguma coisa? Tá tudo certo. Só quero reunir a família. Tá bom. A gente vai. Depois fui até a sala onde Bruna e Rogério ainda dormiam. Bati na porta. Bruna, quero vocês aqui em casa ao 12h. Não saiam. Ela abriu a porta, sonolenta, irritada. Por quê? Porque eu tô pedindo. Fechei a porta antes que ela pudesse responder. Às 10 horas em ponto, a campainha tocou. Meu coração disparou. Era o oficial de justiça. Ele estava acompanhado de 2 policiais militares. Um homem de meia-idade, de terno, com uma pasta de documentos embaixo do braço. Bom dia. Hélio Andrade? Sou eu. Eu sou o oficial Renato Silva. Vim cumprir a ordem de despejo referente aos ocupantes Bruna Andrade e Rogério Mendes. Pode entrar. Bruna e Rogério estavam na sala. Quando viram os policiais, empalideceram. Pai, o que está acontecendo? Bruna se levantou do sofá, voz trêmula. O oficial abriu a pasta, tirou o documento e leu em voz alta, formal, implacável. Por ordem judicial, os ocupantes Bruna Andrade e Rogério Mendes têm o prazo de 2 horas para desocupar este imóvel, levando apenas pertences pessoais. A partir deste momento, vocês não têm mais direito de permanência. Bruna começou a chorar. Rogério explodiu. Isso é um absurdo. A gente mora aqui há 3 anos. Ele não pode fazer isso. Um dos policiais deu um passo à frente. Pode sim. Tá aqui a ordem. Vocês têm 2 horas. Sugerimos que comecem a arrumar as coisas. Bruna se virou para mim, olhos vermelhos, voz quebrada. Pai, você fez isso? Você chamou a polícia para tirar a gente de casa? Eu entrei com o processo de despejo há 30 dias, Bruna. Vocês moraram aqui de graça por 3 anos. Chegou a hora de vocês saírem. Mas a gente não tem para onde ir. Não é mais problema meu, ela soluçou. Rogério veio na minha direção, agressivo. Você é um monstro. Sua própria filha. O policial o segurou pelo braço. Fica calmo, rapaz. Não complica. Bruna desabou no chão chorando. Rogério chutou a parede. Eu fiquei ali, parado, assistindo tudo. E senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem culpa. Só alívio. Eles levaram 1h30 para arrumar tudo. Malas, caixas, sacolas. Rogério alugou um caminhão de mudança pelo celular. Bruna chorava sem parar, me lançando olhares de acusação. Quando finalmente saíram, ela parou na porta e me olhou com um ódio que eu nunca tinha visto. Você vai se arrepender disso, pai. Um dia você vai precisar da gente e a gente não vai estar aqui. Tudo bem, Bruna. Ela saiu batendo a porta. O oficial de justiça me estendeu um documento. Assina aqui, confirmando que o despejo foi cumprido. Assinei. Ele foi embora. Os policiais também. A casa ficou em silêncio. Olhei ao redor. A sala vazia. O sofá sem ninguém esparramado. A cozinha sem pratos sujos acumulados. Minha casa, finalmente, era minha de novo. Às 11h30, comecei a preparar o almoço. Arroz, feijão tropeiro, frango assado, salada. Coloquei à mesa 6 lugares. Guardei o documento do despejo na gaveta. E peguei 3 envelopes que eu tinha preparado na noite anterior. Um continha cópias das fotos do Caio com a mulher de vermelho. Outro continha a transcrição da conversa de Bruna e Marina sobre o golpe.
O terceiro continha cópias dos documentos da holding e do testamento blindado. Deixei tudo dentro de uma pasta, em cima do aparador da sala. Ao meio-dia, a campainha tocou. Marina e Caio chegaram juntos, sorridentes, sem imaginar nada. Oi, pai, que cheiro bom. Marina me deu um beijo no rosto. Caio apertou minha mão, como sempre. E aí, sogro, tá de bom humor hoje, hein? Chamou todo mundo para almoçar. Achei que era hora de reunir a família. E a Bruna, já tá aí? A Bruna não vem. Não vem? Por quê? Porque ela foi despejada hoje de manhã. Silêncio. Marina piscou, confusa. Como assim, despejada? Eu entrei com um processo de despejo contra ela e o Rogério. O oficial de justiça veio hoje. Eles tiveram 2 horas para sair. Marina abriu a boca, chocada. Pai, você expulsou a Bruna de casa? Expulsei. Mas por quê? Senta. Vou explicar tudo. Sentamos à mesa. Eu coloquei os pratos, servi a comida. Eles estavam em silêncio, tensos, sem entender nada. Quando terminei de servir, sentei na cabeceira e respirei fundo. Eu chamei vocês aqui porque preciso conversar sobre algumas coisas que eu descobri nas últimas semanas. Caio e Marina trocaram um olhar. Primeiro, eu disse, olhando para Marina. Você se lembra do casamento? Claro, pai, foi lindo. Foi. Custou R$180 mil, mas aparentemente valeu a pena, porque vocês arrecadaram mais de 120 mil em envelopes, não foi? O rosto dela ficou pálido. Pai, e você estava planejando pedir o divórcio daqui uns 6 meses, dividir o dinheiro com o Caio e seguir a vida, não é isso? Marina não respondeu. Caio olhava para o prato. E a Bruna? Eu continuei. Ela ia pressionar a gente a comprar um apartamento para ela. E você, Marina, queria que eu vendesse essa casa e distribuísse o dinheiro entre vocês. Pai, como você? Como eu sei? Peguei o celular, apertei play. A voz de Marina e Bruna encheu a sala. Pai, caiu direitinho, Bru. A gente arrecadou mais de 120 mil nos envelopes. E quando você vai pedir o divórcio? Daqui uns 6 meses. Marina fechou os olhos. Caio passou a mão no rosto. Isso é mentira, ela murmurou. Não é, Marina. É a verdade. E você sabe disso. Ela começou a chorar, mas eu não tinha terminado. Peguei o primeiro envelope e abri. Tirei as fotos e espalhei na mesa, na frente do Caio. E você, Caio? Quem é ela? Ele olhou para as fotos e empalideceu completamente. Marina pegou uma foto, olhou e ficou sem ar. Caio, quem é essa mulher? Ele não respondeu. Essas fotos, eu disse, foram tiradas no dia do casamento de vocês, 2 horas antes da cerimônia, nos fundos do sítio. Marina olhava para o marido, incrédula, lágrimas escorrendo. Caio, me responde, quem é ela? Ele respirou fundo e disse com voz baixa, é a Renata, ex-namorada. Ex-namorada? E você estava com ela no dia do nosso casamento? Marina, eu não queria. Ela apareceu lá, eu tentei mandar ela embora, mas você beijou ela. Marina jogou a foto na cara dele. Você estava abraçado com ela. Caio levantou desesperado. Marina, escuta. Foi um erro. Um momento de fraqueza. Eu te amo. Você me ama? Ela levantou também, voz estridente. Você me traiu no dia do nosso casamento e diz que me ama? Caio tentou segurar a mão dela. Ela empurrou. Não encosta em mim. Ele olhou para mim, implorando. Seu Hélio, pelo amor de Deus. Eu sei que errei, mas não mostra essas fotos para ninguém. Isso vai destruir minha reputação, meu trabalho. Eu não tô nem aí pro seu trabalho, Caio. Ele engoliu seco. Marina se virou para mim, olhos vermelhos, voz trêmula. Pai, você sabia disso e não me contou? Eu descobri há 1 mês, no mesmo dia que descobri o golpe que vocês armaram contra mim. Ela abaixou a cabeça. Pai, eu sei que eu errei, mas foi ideia da Bruna. Foi ideia da Bruna? Eu levantei, apoiando as mãos na mesa. Marina, você tem 32 anos. Você é adulta. Você casou, armou um golpe, planejou o divórcio e agora quer botar a culpa na sua irmã? Ela soluçou. Eu tô arrependida, pai. Eu não quero saber se você tá arrependida. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu passei a vida inteira dando tudo para vocês. Tudo. E vocês me trataram como um idiota. Como um banco. Como alguém que só serve para pagar as contas e ficar quieto. Peguei o terceiro envelope.
Tirei os documentos e coloquei na mesa. Esse é o documento da holding familiar que eu criei. Todo o meu patrimônio, lojas, casa, apartamento, investimentos, está protegido, blindado. Nenhum de vocês vai ter acesso. E esse aqui é o testamento. Quando eu morrer, vocês vão receber uma quantia simbólica. O resto vai para instituições de caridade. Marina arregalou os olhos. Pai, você está tirando a gente da herança? Eu estou protegendo o que é meu enquanto eu estou vivo. O que vai acontecer depois, eu já decidi. Caio levantou voz desesperada. Seu Hélio, a gente pode conversar. Eu posso pagar o senhor para não mostrar essas fotos para ninguém. 30 mil, 50 mil, o que o senhor quiser. Eu olhei para ele com desprezo. Caio, você acha mesmo que eu quero dinheiro seu? Ele não respondeu. Eu quero que você suma da minha frente. E se você tentar me chantagear, me processar ou me ameaçar de qualquer forma, essas fotos vão para a família da Renata, para os sócios da sua empresa e para todo mundo que você conhece. Ele empalideceu. Entendeu? Entendi. Então sai da minha casa. Caio pegou a chave do carro e foi embora, sem olhar para trás. Marina ficou chorando sentada na cadeira. Pai, eu posso ficar? A gente pode conversar. Não. Pai, por favor. Marina, você me usou. Você mentiu para mim. Você planejou me roubar. E agora quer que eu te acolha? Eu sou sua filha. E eu sou seu pai. Mas isso não me obriga a aceitar desrespeito. Ela levantou, pegou a bolsa e olhou para mim uma última vez. Você vai se arrepender disso. Talvez, mas pelo menos vou viver em paz. Ela saiu. A porta fechou. E eu fiquei sozinho na sala, no meio daquele silêncio pesado. Olhei para a mesa, a comida intocada, as fotos espalhadas, os documentos. Sentei de novo, respirei fundo. E pela primeira vez em muito tempo, chorei. Não de tristeza, de alívio. Os 3 dias depois do confronto foram os mais silenciosos da minha vida. A casa estava vazia, sem Bruna e Rogério na sala, sem Marina ligando 3 vezes por semana, sem pedidos de dinheiro, sem manipulação disfarçada de carinho, sem aquela sensação constante de estar sendo usado. Era estranho, mas era bom. Nos primeiros dias, eu ainda esperava que o telefone tocasse, que alguém batesse na porta, que houvesse uma tentativa de reconciliação, um pedido de desculpas sincero, mas não veio nada. Até a quinta-feira, eu estava na loja conferindo um pedido de telhas, quando o celular vibrou. Era uma mensagem de Marina. Pai, preciso falar com você. É urgente. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Quase não respondi, mas uma parte de mim, aquela parte teimosa que ainda queria acreditar que ela tinha mudado, cedeu. O que foi? A resposta veio rápido. Posso ligar? Pode. 5 segundos depois o telefone tocou. Atendi. Oi, pai. A voz dela estava diferente, baixa, cansada. Oi, Marina. Silêncio do outro lado. Depois, um soluço abafado. Pai, eu terminei com o Caio. Fiquei em silêncio, esperando. Depois que vi aquelas fotos, eu não consegui mais olhar para ele. A gente brigou muito. Ele tentou me convencer de que foi só um erro, mas eu não acreditei. Pedi a separação. Entendo. Pai, eu tô mal. Tô sozinha. Tô morando num apartamento alugado minúsculo. Não tenho móveis direito, não tenho nada. Respirei fundo. Sabia onde aquilo ia dar. Marina, o que você quer? Eu queria saber se você pode me ajudar. Só com o aluguel desse mês. 3 mil reais. Eu prometo que vou devolver. Não. Ela parou de falar, como se não tivesse escutado direito. Pai? Eu disse não, Marina. Mas, pai, eu sou sua filha. Eu tô precisando. Você é adulta. Você trabalha. Você tem condições de pagar seu próprio aluguel. Mas eu não tô conseguindo. O salário não cobre tudo. Então você arruma um jeito. Pega um trabalho extra, divide o apartamento com alguém, corta gastos. Mas eu não vou pagar. Ela começou a chorar. Não era choro de tristeza. Era choro de frustração. Pai, por favor, eu reconheço que eu errei. Eu sei que fui uma idiota. Mas eu tô arrependida. De verdade. Eu só preciso dessa ajuda agora. Marina, escuta. Se você tivesse vindo até mim, olhado nos meus olhos e pedido perdão, de verdade sem pedir nada em troca, talvez a gente pudesse conversar. Mas você não fez isso. Você apareceu com um pedido de dinheiro. Eu tô pedindo perdão agora.
Você está pedindo ajuda financeira, não é a mesma coisa. Ela ficou em silêncio. Depois disse, com uma voz fria que eu não esperava. Então é isso? Você vai me deixar na mão? Eu não tô te deixando na mão. Você é responsável por você. Pai, eu não acredito que você está fazendo isso. Depois de tudo que a gente passou juntos, depois de tudo que vocês fizeram comigo, Marina. Não inverte as coisas. Ela desligou. Fiquei ali, segurando o celular, sentindo uma mistura de tristeza e firmeza. Era duro, muito duro, mas era o certo. No sábado recebi uma mensagem de um número desconhecido. Seu Hélio, aqui é o Caio. Podemos conversar? Bloqueei o número. 2 horas depois, outro número desconhecido. Seu Hélio, por favor. Eu preciso resolver isso com o senhor. Bloqueei de novo. Ele tentou mais 3 vezes, depois parou. Mas no domingo ele apareceu na minha casa. Toquei a campainha. Olhei pelo olho mágico. Era ele. Abri a porta, mas fiquei na entrada, sem deixá-lo entrar. O que você quer, Caio? Ele estava com olheiras fundas, barba por fazer, roupa amassada. Parecia que tinha dormido mal por dias. Seu Hélio, eu vim te pedir uma coisa. Pelo amor de Deus, não mostra essas fotos para ninguém. Já te falei. Se você me deixar em paz, ninguém vai ver. Eu sei. Mas é que o pai da Renata descobriu. Alguém falou para ele. Não sei como, mas ele tá me ameaçando. Diz que vai quebrar meu carro, me bater, acabar comigo. Cruzei os braços. E o que você quer que eu faça? Eu quero que você me dê as fotos originais, todas, e apague tudo que você tem. Ri, não de alegria, de descrença. Caio, você acha que eu sou idiota? Não, seu Hélio, Você está sendo pressionado pelo pai da mulher que você traiu minha filha e agora quer que eu me desproteja? Quer que eu entregue as provas que eu tenho contra você? Ele baixou a cabeça. Eu posso pagar. Quanto você quer? 50 mil? 100 mil. Caio, eu não quero teu dinheiro. Eu quero que você suma da minha vida. E se o pai da Renata quer te quebrar, isso é problema seu, não meu. Mas, seu Hélio, sai da minha casa. Por favor, só sai da minha casa. Ele recuou assustado. Virou as costas e foi embora, rápido. Fechei a porta, respirei fundo. Caio estava colhendo o que plantou, e eu não sentia pena nenhuma. Na segunda-feira, recebi uma ligação de um número de São Paulo. Atendi, curioso. Alô? Seu Hélio? Aqui é a Renata. Meu coração deu um pulo. A mulher das fotos. Oi, Renata. Eu sei que o senhor não me conhece, mas eu precisava falar com o senhor. Sobre o quê? Sobre o Caio. E sobre as fotos. O que você quer saber? Ela suspirou do outro lado da linha. Eu queria me desculpar. Eu não sabia que o senhor tinha essas fotos. Meu pai descobriu e ficou furioso. Ele está querendo fazer um escândalo, processar o Caio, acabar com a vida dele. E você quer que eu impeça? Não, eu queria que o senhor soubesse que eu não fui lá para estragar o casamento dele. Eu fui porque ele me chamou. Ele disse que ainda me amava, que tinha cometido um erro, que ia cancelar tudo. Meu sangue gelou. Ele te chamou? Chamou. Na véspera. Disse que não conseguia casar com a Marina sem me ver uma última vez. Filho da mãe. E você foi? Eu fui. E foi um erro. Eu sei que foi. Mas o Caio me manipulou, seu Hélio. Ele sempre foi assim. Fiquei em silêncio processando. Renata, obrigado por me contar isso, mas eu não vou me envolver. O que você e seu pai fazem com o Caio é problema de vocês. Eu entendo. Só queria que o senhor soubesse a verdade. Agora eu sei. Desliguei. Sentei no sofá, a cabeça girando. Caio não tinha sido pego de surpresa. Ele tinha chamado a ex no dia do casamento. Planejou. Manipulou. E Marina estava casada com um homem assim. Peguei o celular e mandei uma mensagem para ela. Marina, a Renata me ligou. Me contou que o Caio chamou ela no dia do casamento. Ele planejou te trair. Não foi acidente. A resposta veio 5 minutos depois. Eu sei, pai. Descobri faz 2 dias. Por isso terminei. Pelo menos nisso ela tinha feito a coisa certa. Na terça-feira, Bruna finalmente deu sinal de vida. Uma mensagem longa, cheia de pontos de exclamação e emojis de choro. Pai, eu sei que eu errei, eu fui muito idiota, mas eu tô sem dinheiro, sem casa. O Rogério me deixou, tô morando na casa de uma amiga num colchão no chão. Por favor, me ajuda só dessa vez. Eu prometo que vou mudar. Olhei para a mensagem, pensei em tudo que eu tinha passado.
em todos os pedidos, em todos os só dessa vez, em todas as promessas quebradas. E respondi: Bruna, eu te amo, mas não vou te ajudar financeiramente. Você precisa aprender a se sustentar sozinha. Boa sorte. Ela respondeu com xingamentos. Bloqueei. Na quarta-feira, recebi uma ligação do Dr. Álvaro. Hélio, a holding tá finalizada. O testamento tá registrado. Seu patrimônio tá completamente blindado. Obrigado, Dr. Álvaro. Como você tá? Cansado, mas aliviado. É assim mesmo. As primeiras semanas são as mais difíceis. Mas você vai ver. Daqui pra frente a vida melhora. Desliguei e olhei pela janela. A vida melhora. Eu queria acreditar nisso. 2 meses depois do confronto, acordei num sábado sem despertador. A luz do sol entrava pela janela, morna e suave. Ouvi os passarinhos no quintal, o barulho distante de um carro passando na rua, o silêncio confortável da casa vazia. Me espreguicei na cama e sorri. Sorri sem motivo, só porque estava bem. Levantei, fui para a cozinha, fiz um café fresco, sentei na varanda com uma caneca na mão e olhei para o quintal. A jabuticabeira estava carregada de frutos. Precisava podar, precisava cuidar melhor do jardim. Mas pela primeira vez em anos, esses precisos não pesavam. Eles eram só tarefas, coisas normais. Sem culpa, sem pressão, sem alguém cobrando, pedindo, manipulando. Era estranho como a paz parecia estranha no começo. Mas eu estava me acostumando e gostando. Nas primeiras semanas depois do confronto, a casa me assustava. O silêncio era tão grande que às vezes eu ligava a TV só para ter um barulho de fundo. Às vezes eu pegava o celular pronto para ligar para alguém, só para lembrar que não tinha ninguém para ligar. Marina tinha parado de mandar mensagens depois que bloqueei. Bruna também. Nenhuma das duas tentou mais nada. E sabe o que eu descobri? Que eu não sentia falta delas. Ou melhor, eu sentia falta da ideia delas. Da imagem que eu tinha construído na minha cabeça de como minhas filhas deveriam ser, mas da realidade delas, da manipulação, das mentiras, da exploração, dessa eu não sentia falta nenhuma. Foi na 3ª semana de solidão que eu decidi. Precisava fazer alguma coisa. Não podia ficar só em casa, só trabalhando, precisava viver. Lembrei de uma coisa que sempre quis fazer e nunca tive tempo: tocar violão. Procurei no Google aulas de violão Belo Horizonte. Achei uma escola no bairro Funcionários, perto da loja. Liguei, marquei uma aula experimental. No sábado seguinte, lá estava eu, um homem de 58 anos, sentado numa sala cheia de adolescentes, segurando um violão emprestado, tentando fazer um acorde de dó maior. O professor, um rapaz de uns 30 anos, cabelo comprido e tatuagens no braço, foi super paciente. Relaxa, seu Hélio. Todo mundo começa assim. Dedo doendo, som estranho, mas com o tempo sai. E eu acreditei nele, porque eu queria acreditar. Queria ter algo novo, algo meu, algo que ninguém pudesse tirar de mim. Saí da primeira aula com os dedos doloridos e o coração leve. Matriculei-me no curso, toda terça e sábado, das 10 ao meio-dia. E pela primeira vez em décadas eu estava fazendo algo só porque eu queria, não para agradar ninguém, não porque alguém pediu, só porque era bom. No mês seguinte comecei a frequentar um projeto social que eu tinha visto num post de Facebook. Chamava-se Moradia Digna e era focado em construir casas populares para famílias de baixa renda na região metropolitana de BH. Como dono de lojas de materiais de construção, eu tinha muito a oferecer. Conhecimento técnico, contatos com fornecedores, desconto em materiais. Fui numa reunião, conheci a coordenadora, Dona Célia, uma senhora de cabelos brancos e energia de vendaval. Seu Hélio, que bênção o senhor aparecer aqui. A gente está precisando de gente que entende de construção. Tem um mutirão sábado que vem. Dá para ir? Dou. E fui. Era uma comunidade na periferia de Contagem. 20 famílias sem casa própria. O projeto ia construir 20 casinhas simples, mas dignas. 2 quartos, cozinha, banheiro. O básico, mas feito com carinho. Cheguei de manhã cedo. Tinha uns 40 voluntários. Pedreiros, engenheiros, estudantes, aposentados. Gente de todo tipo. Trabalhamos o dia inteiro. Carregando tijolo, misturando cimento, levantando parede. No fim do dia eu estava suado, sujo,
cansado, mas feliz. Uma das mulheres que ia receber a casa veio falar comigo. Ela tinha uns 30 anos, 3 filhos pequenos, e trabalhava como faxineira. Seu Hélio, muito obrigada pelo que o senhor está fazendo. A gente nunca imaginou que ia ter casa própria. Ela chorou. Eu quase chorei também. Ali, naquele momento, eu entendi uma coisa. Eu tinha passado anos dando dinheiro para quem não precisava e não valorizava. E agora estava doando tempo para quem realmente merecia. E isso fazia toda a diferença. No 3º mês, Eduardo, o fotógrafo, me ligou. Seu Hélio, tudo bem? Sumiu, hein? Tô bem, Eduardo. E você? Aqui tá tudo certo. Olha, eu tô passando aí perto do seu bairro. Você tá em casa? Queria tomar um café, jogar conversa fora. Tô sim, vem. Meia hora depois ele estava na minha sala, com um saquinho de pão de queijo da padaria. Sentamos na varanda, tomamos café, conversamos sobre a vida. E aquelas fotos? Ele perguntou hesitante. Você fez alguma coisa com elas? Fiz. Mostrei pro genro, pra minha filha. Terminaram. Eduardo assentiu. E você? Como tá? Respirei fundo. Eu tô bem, Eduardo. Melhor do que eu estive em anos. Contei pra ele sobre o despejo, sobre o confronto, sobre a holding, sobre o violão, sobre o projeto social. Ele ouviu tudo, impressionado. Cara, que história. Você é forte, hein? Não sei se sou forte. Só sei que não tinha escolha. Sempre tem escolha, seu Hélio. E você escolheu você, isso é raro. Ficamos conversando até o sol se pôr. Quando ele foi embora, me deu um abraço longo. Fica bem, seu Hélio. E se precisar de alguma coisa, me chama. Pode deixar. Depois que ele saiu, fiquei pensando. Eu tinha feito um amigo de verdade. Alguém que apareceu na minha vida no pior momento e que, em vez de me explorar, me ajudou. E isso era raro, precioso. No 4º mês, comecei a caminhar todas as manhãs na Lagoa da Pampulha. Acordava às 6, colocava um tênis e ia. 2 voltas completas. 40 minutos. Só eu, o sol nascendo e os pensamentos. No começo, eu pensava muito nas meninas. Será que elas estavam bem? Será que tinham aprendido alguma coisa? Será que um dia iam me procurar de verdade, sem pedir nada? Com o tempo, esses pensamentos foram diminuindo. E no lugar deles, surgiram outros. Planos para a loja, ideias para o projeto social, músicas que eu queria aprender no violão. A mente vai onde a gente permite. E eu decidi não permitir mais que a dor morasse lá. Uma tarde, voltando da caminhada, encontrei uma senhora sentada num banco, chorando. Hesitei. Não era problema meu, mas algo me fez parar. A senhora tá bem? Ela levantou o rosto. Tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos, olhos inchados. Tô, sim. Desculpa. É que é aniversário da minha filha hoje e a gente tá brigada. Faz 2 anos que a gente não se fala. Sentei ao lado dela. Posso perguntar por que brigaram? Ela suspirou. Porque ela queria que eu vendesse minha casa para dar dinheiro pro casamento dela. Eu disse que não. Ela ficou furiosa. Disse que eu era egoísta e me cortou da vida. Meu coração apertou. E a senhora se arrepende? Ela pensou por um longo tempo. Não, eu fiz o certo. Mas dói. Dói muito. Eu sei. Ela me olhou, surpresa. O senhor também passou por isso? Passei, com minhas 2 filhas. Contei para ela, resumidamente. Ela ouviu, balançando a cabeça. E como o senhor tá? Tô bem. Livre. Livre. Ela repetiu a palavra, como se estivesse testando o gosto. Eu gostei dessa palavra. Ficamos ali conversando por meia hora. Quando nos despedimos, ela me deu um abraço e disse: Obrigada, eu precisava ouvir isso. Eu também. E era verdade, porque às vezes a gente precisa ouvir a própria história contada por outra pessoa para entender que não estamos sozinhos, que não somos os únicos que escolheram a paz em vez da culpa. No 5º mês, toquei minha primeira música completa no violão. Era simples, só 3 acordes. Asa Branca, de Luiz Gonzaga. O professor aplaudiu. Eu ri, envergonhado, mas feliz. Toca de novo, seu Hélio, toca até enjoar. E eu toquei várias vezes, até os dedos doerem, até decorar cada movimento. Quando saí da aula, liguei o carro e, em vez de ir direto para casa, fui até o parque municipal. Sentei num banco, abri o celular e coloquei Asa Branca para tocar. Fechei os olhos e deixei a música me levar. Era disso que eu precisava. De música, de sol, de paz,
de uma vida que finalmente era minha. Foi num sábado, 6 meses depois do confronto, que encontrei a carta. Eu estava voltando da aula de violão, suado, feliz, cantarolando Asa Branca baixinho, quando abri a caixa de correio para pegar as contas. No meio dos envelopes de banco e publicidade, havia um envelope diferente. Papel bege, meu nome escrito à mão em letra cursiva que eu conhecia muito bem. Marina. Meu coração deu um pulo. Fiquei parado ali na calçada, segurando o envelope, sem saber se abria ou se jogava fora. 6 meses de silêncio. 6 meses de paz. E agora isso. Respirei fundo. Entrei em casa. Coloquei o envelope sobre a mesa da sala e fui tomar banho, como se pudesse esquecer que ele estava lá. Mas não consegui. Depois do banho, fiz um café, sentei no sofá e fiquei olhando para aquele envelope por uns bons 10 minutos. Abre logo, Hélio, eu disse para mim mesmo. Você não é covarde. Peguei o envelope, rasguei a lateral com cuidado e tirei 2 folhas de papel dobradas. A letra era dela. Manuscrita. Sem rasuras, sem pressa. Tinha sido escrita com tempo, com cuidado. Comecei a ler. Pai, eu sei que não tenho o direito de te escrever. Sei que você deve estar vivendo sua vida em paz, sem mim, sem a Bruna, sem os problemas que a gente causou. E eu entendo. Eu mereço esse silêncio. Mas eu precisava te falar algumas coisas. Não porque eu quero algo de você. Não porque eu estou pedindo dinheiro, ou ajuda, ou qualquer coisa material. Eu só preciso que você saiba o que aconteceu comigo nesses últimos meses. Depois que você mostrou aquelas fotos, depois que eu terminei com o Caio, minha vida desmoronou. Eu perdi o apartamento que a gente tinha alugado. Perdi as amizades que eram, na verdade, amizades dele. Perdi a ilusão de que eu tinha casado com um homem bom. Mas sabe o que eu descobri no meio de tudo isso? Que eu merecia perder. Porque eu não tinha construído nada de verdade. Tudo era mentira, aparência, interesse. Eu passei os últimos 6 meses trabalhando, pai. De verdade. 2 empregos. Um de dia como assistente administrativa numa clínica, outro à noite, dando aulas de inglês online. Eu tô morando num kitnet pequeno, dividindo com uma colega de trabalho. Não tenho carro. Pego ônibus, faço comida em casa. E sabe de uma coisa? Eu tô bem. Cansada, mas bem. Porque pela primeira vez na vida, eu tô pagando minhas próprias contas. Eu tô me sustentando. E isso vale mais do que qualquer dinheiro que eu te tirei. Pai, eu queria te pedir perdão. Não porque eu tô esperando que você me perdoe agora, ou que você volte a falar comigo, ou que você me ajude. Mas porque eu preciso dizer, eu errei. Errei feio. Fui manipuladora, interesseira, ingrata. Usei você. E eu me odeio por isso. Você sempre foi um pai maravilhoso. Sempre deu tudo pra gente. E a gente te tratou como se você fosse obrigado. Como se amor fosse transação financeira. Eu aprendi, pai. Aprendi da pior forma. Mas aprendi. Se um dia você quiser conversar, tomar um café, me ouvir de verdade, eu vou estar aqui. Não com pedidos. Não com desculpas vazias. Só com gratidão por tudo que você fez por mim. E com vontade de ser uma filha melhor, mesmo que de longe. Mas se você não quiser, eu entendo. E vou respeitar. Te amo, pai. E dessa vez, eu não tô dizendo isso para conseguir nada. Tô dizendo porque é verdade. Marina. Terminei de ler e fiquei ali segurando a carta sem conseguir me mexer. Ela não tinha pedido nada. Nada de dinheiro, nada de ajuda. Nada de só dessa vez. Só... Perdão. Senti os olhos arderem. Respirei fundo, tentando segurar as lágrimas. Será que era verdade? Será que ela tinha realmente mudado? Ou seria mais uma armadilha? Mais uma manipulação, só que mais sofisticada? Dobrei a carta de novo e coloquei de volta no envelope. Não ia responder agora. Precisava pensar. Nos dias seguintes, a carta ficou na minha cabeça. Eu lia de novo antes de dormir. Lia de novo ao acordar. Tentava sentir se as palavras eram sinceras ou calculadas. Falei sobre isso com Eduardo quando nos encontramos para tomar um café. E aí, seu Hélio, o que você vai fazer? Não sei. Parte de mim quer acreditar que ela mudou, mas outra parte tem medo de cair na mesma armadilha. Eduardo mexeu o açúcar no café, pensativo. Olha, eu não conheço sua filha, mas eu sei uma coisa. Pessoas mudam quando batem no fundo do poço. E pelo que você me contou, ela bateu.
Mas será que mudou de verdade ou só até conseguir se reerguer? Isso só o tempo vai dizer. Mas se você decidir dar uma chance, vá devagar, com limites, sem dinheiro no meio, só conversa, só presença. Se ela respeitar isso, é sinal de que a mudança é real. Assenti. Fazia sentido. E se ela não respeitar? Aí você sai de novo. E dessa vez, sem culpa. Levei 2 semanas para decidir. 2 semanas pensando, revirando, pesando prós e contras. No final, peguei o celular e mandei uma mensagem para o número dela. Marina, recebi sua carta. Obrigado pelas palavras. Se você quiser, podemos tomar um café. Sem pressas, sem expectativas, só conversar. A resposta veio 5 minutos depois. Pai, obrigada. Muito obrigada. Qualquer dia, qualquer horário, você escolhe. Sábado, 10 da manhã. Padaria do Santa Efigênia. Eu vou estar lá. No sábado, cheguei 10 minutos adiantado. Escolhi uma mesa no canto, pedi um café e um pão na chapa e fiquei esperando. Às 10 em ponto ela entrou. E eu quase não a reconheci. Marina estava diferente. Cabelo preso num rabo de cavalo simples, sem maquiagem, roupa simples, calça jeans e blusa branca. Nada de salto, nada de bolsa de marca. Só ela. Ela me viu e sorriu. Um sorriso tímido, incerto. Veio até a mesa e parou, sem saber se sentava ou se me cumprimentava. Oi, pai. Oi, Marina. Senta. Ela sentou. Pediu um café. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então ela falou. Obrigada por vir. De nada. Eu não sei por onde começar. Começa de onde você quiser. Ela respirou fundo. Eu li minha carta umas 50 vezes antes de mandar. Fiquei com medo de você achar que era mentira, que era manipulação. Mas era tudo verdade, pai. Cada palavra. Eu acredito. Ela arregalou os olhos. Acredita? Acredito que você está arrependida. Acredito que você bateu no fundo do poço e aprendeu. Mas, Marina, eu não sei se eu consigo voltar ao que éramos antes. Ela balançou a cabeça rápido. Eu não quero voltar ao que éramos antes, pai. Porque antes era errado. Eu quero construir algo novo, algo verdadeiro, sem mentiras, sem interesse, só respeito. E como a gente faz isso? Devagar, com paciência, sem pressa e sem dinheiro no meio. Eu sorri. Ela tinha dito exatamente o que eu precisava ouvir. Tá bom, vamos tentar. Ela começou a chorar. Não de manipulação, de alívio. Obrigada, pai. Conversamos por 1 hora. Ela me contou sobre os empregos, sobre a colega de quarto, sobre como era pegar ônibus lotado todo dia, sobre como era difícil, mas libertador, pagar as próprias contas. Eu contei sobre o violão, sobre o projeto social, sobre a paz que eu tinha encontrado. No final, quando nos despedimos, ela me deu um abraço longo, apertado, sincero. Até semana que vem? Ela perguntou hesitante. Até semana que vem. Quando cheguei em casa, peguei a carta dela e coloquei numa gaveta. Não ia jogar fora, mas também não ia ler todo dia. Era um registro, um marco, o começo de algo novo, ou talvez o começo do fim de algo velho. Só o tempo diria. 2 meses depois daquele café com Marina, nossa relação estava diferente. Não era o que tinha sido antes, e provavelmente nunca seria, mas era real. Nos encontrávamos todo sábado, sempre num lugar neutro. Uma padaria, um parque, uma lanchonete. Conversávamos sobre a semana, sobre trabalho, sobre planos. Ela nunca pedia dinheiro, nunca pedia nada, na verdade, só presença. E eu dava. Com cautela, com limites, mas dava. Ela me mostrava fotos do kitnet onde morava, me contava sobre os alunos das aulas de inglês, sobre a chefe chata na clínica, e eu contava sobre o projeto social, sobre as músicas novas que estava aprendendo no violão. Era estranho, mas era bom. Um dia, enquanto tomávamos café, ela perguntou, pai, você tem notícia da Bruna? Balancei a cabeça. Nenhuma. Faz 8 meses que ela não fala comigo. Marina mordeu o lábio. Eu também não. Ela me bloqueou de tudo. WhatsApp, Instagram, Facebook. Sumiu. Você sabe onde ela tá? Não. A última vez que ouvi falar, ela estava morando com o Rogério numa pensão no Barreiro. Mas isso foi há meses. Fiquei em silêncio, mexendo o açúcar no café. Você tá preocupado com ela? Marina perguntou. Não sei. Eu queria que ela tivesse aprendido como você aprendeu.
Mas ela escolheu o caminho dela. E se ela tiver em apuros? Se ela tiver, ela sabe onde me encontrar. Mas não vou correr atrás, não de novo. Marina assentiu. Ela entendia. Passou mais um mês. Setembro virou outubro. O projeto social estava em ritmo intenso. Terminamos mais 5 casas e começamos a trabalhar numa sexta. Eu estava doando materiais de construção com desconto, ajudando na mão de obra nos fins de semana. Era cansativo, mas gratificante. O violão também estava indo bem. Já conseguia tocar umas 10 músicas. O professor disse que eu tinha talento tardio. Ri da expressão, mas gostei. A vida estava boa. Simples, mas boa. E então, numa terça-feira de madrugada, o telefone tocou. Eram 2:30 da manhã. Eu acordei sobressaltado, coração disparado. Ninguém liga a essa hora se não for urgente. Peguei o celular. Número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? Uma voz de mulher, cansada, formal. Boa noite. Aqui é da Santa Casa de Belo Horizonte. Estou ligando porque temos uma paciente internada aqui, Bruna Andrade, e o senhor consta como contato de emergência. Meu sangue gelou. O que aconteceu? Ela deu entrada no pronto-socorro essa noite com quadro de desidratação severa e desnutrição. Está estável agora, mas precisamos conversar com um familiar. Eu vou aí. Desliguei, me vesti às pressas, peguei a chave do carro e saí. As ruas de Belo Horizonte estavam desertas. Dirigi rápido, coração apertado, mente acelerada. Desnutrição. Desidratação. O que tinha acontecido com ela? Cheguei na Santa Casa 20 minutos depois. Estacionei de qualquer jeito e entrei correndo. A recepção estava vazia. Só a atendente sonolenta no balcão. Minha filha está internada aqui. Bruna Andrade. Ela digitou no computador. 3º andar, ala B, leito 307. Subi de elevador. Andei pelos corredores iluminados e silenciosos. O cheiro de hospital, álcool, remédio, sofrimento, me deu náusea. Encontrei o leito 307. A porta estava entreaberta. Entrei devagar e quase não reconheci a mulher na cama. Bruna estava irreconhecível. Magra demais, pele pálida, olheiras profundas, cabelo embaraçado. Parecia ter envelhecido 10 anos. Ela estava dormindo, ligada a um soro. Sentei na cadeira ao lado da cama e fiquei olhando para ela. Minha filha caçula. A menina que eu carregava no colo, que eu ensinei a andar, que eu criei. O que tinha acontecido? Uma enfermeira entrou, segurando uma prancheta. Senhor Hélio, sou eu. Sou a enfermeira Carla. A Bruna deu entrada hoje às 11 da noite. Um vizinho chamou a ambulância. Ela estava desmaiada no chão do quarto onde morava. Mas o que aconteceu? Por que ela está assim? A enfermeira hesitou. Senhor, a Bruna está em situação de vulnerabilidade extrema. Desnutrição, anemia, sinais de negligência pessoal. Ela também apresenta sinais de uso de substâncias. Meu coração parou. Substâncias? Drogas? Sim. O médico vai conversar com o senhor mais detalhadamente, mas ela precisa de ajuda. Ajuda urgente. Encostei na cadeira, sentindo o chão sumir. Drogas. Bruna estava usando drogas. Quando ela acordou, já era quase 6 da manhã. A luz do dia começava a entrar pela janela. Ela abriu os olhos devagar, piscou, tentou focar. Quando me viu, seu rosto se contorceu. Não de alegria, de vergonha. Pai. Oi, Bruna. Ela começou a chorar. Lágrimas silenciosas, de quem não tem mais força nem para soluçar alto. Eu não queria que você me visse assim. Mas eu tô aqui. Eu sei. Desculpa. Fiquei em silêncio, esperando. Ela precisava falar. E eu precisava ouvir. Ela limpou o rosto com a mão trêmula. Depois que você me expulsou, tudo desmoronou. O Rogério me largou uma semana depois. Disse que eu era peso morto. Fiquei morando de favor na casa de uma amiga, mas ela também me botou para fora. Fui para uma pensão barata, mas não conseguia pagar. Perdi o emprego porque faltava muito. Comecei a pegar uns bicos, mas o dinheiro nunca era suficiente. Ela parou, respirando com dificuldade. E aí, eu conheci umas pessoas, gente que oferecia uma ajuda. No começo era só para esquecer a fome, a raiva, a vergonha. Mas aí virou todo dia. E aí virou a única coisa que importava. Drogas. Minha filha tinha caído nas drogas. Bruna, por que você não me procurou?
Ela riu, um riso amargo, sem graça. Depois de tudo que eu te fiz, depois de te xingar, de te odiar, de te tratar como lixo, eu não tinha coragem, pai. Eu tinha vergonha. E eu achei que eu merecia sofrer, que era meu castigo. Bruna, eu nunca quis que você sofresse. Eu sei, mas eu não sabia como voltar. Não sabia como pedir ajuda sem parecer que eu só estava querendo te usar de novo. Ela chorou mais. Eu estendi a mão e segurei a dela. Estava fria, fraca. Você precisa de tratamento, Bruna. Internação. Ajuda profissional. Eu sei. O médico já falou, mas eu não tenho dinheiro. Não tenho nada. Respirei fundo. Aqui estava a encruzilhada. Eu podia virar as costas. Podia dizer que ela fez a cama e que tinha que deitar nela. Podia aplicar a mesma rigidez que apliquei antes. Ou podia ajudar, não porque ela merecia, mas porque ela precisava. E porque, no fundo, ela ainda era minha filha. Eu vou pagar o tratamento, eu disse. Ela arregalou os olhos. Pai, você não precisa... Eu sei que não preciso, mas eu vou fazer. Com uma condição. Qual? Você vai se internar. Vai fazer o tratamento completo. Não vai desistir no meio. Não vai fugir. E quando sair, vai trabalhar, vai se sustentar. E vai provar para mim e para você que você é capaz. Ela assentiu, chorando. Eu prometo. Eu juro, pai. Bruna, eu não quero promessas. Quero atitudes. Se você recair, se você me usar, se você mentir de novo, eu saio. E dessa vez é para sempre. Eu entendo. Então tá. Vou falar com o médico e vamos resolver isso. Ela apertou minha mão com força. Obrigada, pai. Obrigada. Passei o resto do dia no hospital. Conversei com o médico, com a assistente social. Eles indicaram uma clínica de reabilitação em Contagem, especializada em dependência química. O tratamento era de 6 meses, internação completa. Paguei a primeira parcela naquela tarde. Quando Bruna recebeu alta 2 dias depois, eu a levei direto para a clínica. Ela chorou no carro inteiro, mas não reclamou. Sabia que precisava. Na entrada da clínica, ela me abraçou. Eu vou conseguir, pai. Eu vou. Eu sei que vai. Entrei no carro e voltei para casa. No caminho, liguei para Marina e contei tudo. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, você fez o certo, pai. Amor não é dar dinheiro para tudo, mas também não é abandonar na hora da necessidade real. Eu sei. Nos meses seguintes, visitei Bruna toda semana na clínica. Ela estava melhorando, engordando, recuperando a cor, a força, fazendo terapia, participando dos grupos de apoio. Não era fácil. Ela tinha dias ruins, dias em que chorava, em que queria desistir. Mas ela não desistiu e eu estava orgulhoso. Era uma manhã de abril quando fui buscar Bruna na clínica. 6 meses tinham se passado desde que a internei. 6 meses de visitas semanais, de conversas difíceis, de terapia familiar, de recaídas emocionais e pequenas vitórias. Cheguei às 9 da manhã. A clínica ficava em Contagem, numa área tranquila, cercada de árvores. Toquei a campainha. A psicóloga responsável, doutora Fernanda, me recebeu com um sorriso. Bom dia, seu Hélio. Ela tá pronta, tá ansiosa. Como ela tá? Forte, focada. Diferente da Bruna que chegou aqui. Mas você vai ver. Entramos. Bruna estava na sala de convivência, sentada com outras 3 mulheres conversando. Quando me viu, levantou. E eu quase não a reconheci. Ela estava saudável. Cabelo cortado, limpo, brilhante, rosto rosado, olhos claros. Tinha engordado uns quilos. O suficiente para parecer saudável. Não magra demais nem inchada. Usava roupa simples. Calça jeans, blusa branca, tênis. Mas o que mais mudou foi o olhar. Tinha algo diferente ali. Não era mais aquele olhar de quem está perdido. Era de quem está encontrando. Ela veio até mim, hesitante. Oi, pai. Oi, Bruna. Ela me abraçou. Um abraço longo, apertado. Eu senti ela tremer um pouco. Obrigada, por tudo. De nada. Pegamos a mochila dela. Era só isso que ela tinha. Roupa, alguns livros, cadernos de terapia. Nos despedimos da equipe. Doutora Fernanda me entregou um papel. Aqui está o plano de acompanhamento. Ela vai precisar continuar com terapia externa, reuniões de apoio e muita estrutura. Não vai ser fácil. As primeiras semanas são as mais difíceis. Eu sei. A gente vai dar conta. No carro, Bruna ficou em silêncio por um tempo.
olhando pela janela, vendo a cidade passar. Parece estranho, ela disse, voz baixa. 6 meses sem ver a rua, sem pegar ônibus, sem ir no mercado. Parece que tudo mudou. Muita coisa mudou, Bruna. Inclusive você. Ela sorriu, tímida. Eu espero que sim. E agora? Você tem planos? Tenho. Vou procurar emprego. Vou alugar um quarto simples numa pensão ou dividir com alguém. Vou fazer minha vida do zero, do jeito certo. E o Rogério? Ela fez uma careta. Bloqueei ele de tudo. Não quero mais saber dele. Ele fez parte da minha queda. Não vai fazer parte da minha subida. Assenti, orgulhoso. E a Marina, vocês já conversaram? A gente trocou umas mensagens. Ela foi me visitar 2 vezes na clínica. A gente tá se entendendo. Devagar. Que bom. Levei Bruna até uma pensão no bairro Floresta, que a assistente social tinha indicado. Era simples, mas limpa. Quarto pequeno, banheiro compartilhado, cozinha coletiva. R$ 150 por semana. Paguei o primeiro mês adiantado. Bruna protestou. Pai, você não precisa... Eu sei que não preciso. Mas é só até você conseguir o primeiro emprego. Depois disso, você se vira sozinha. Ela assentiu. Obrigada. Ajudei a arrumar o quarto. Não tinha quase nada. Um colchão, um guarda-roupa velho, uma janela pequena. Mas para Bruna era um recomeço. Antes de ir embora, ela me abraçou de novo. Pai, eu não vou te decepcionar. Não de novo. Eu sei. Mas lembra, você não faz isso por mim. Faz por você. 2 semanas depois, Bruna conseguiu um emprego como atendente numa padaria no centro. Salário mínimo, mas era honesto. Ela acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus, trabalhava das 6 ao meio-dia e voltava para a pensão. À tarde ia para as reuniões de apoio, toda terça e quinta. Ela não faltava nenhuma. Nos fins de semana, eu, Marina e Bruna nos encontrávamos. Às vezes para um almoço simples, às vezes só para um café. Não era mais aquela família que a gente foi um dia, mas era algo novo, algo verdadeiro. Numa dessas tardes de sábado estávamos os 3 sentados numa lanchonete no Savassi, conversando, rindo de bobagens. Marina contou uma história engraçada de um aluno dela que tinha traduzido "Estou com fome" como "I am with hungry". Rimos. Bruna contou sobre uma cliente da padaria que tinha pedido pão sem glúten e sem farinha. Rimos mais. Eram momentos pequenos, simples, mas importantes. No meio da conversa, Marina olhou para mim e disse: Pai, eu queria te falar uma coisa. Fala. Eu tô namorando. Bruna e eu trocamos um olhar surpreso. Namorando? Com quem? Com o Tiago. Ele é enfermeiro na clínica onde eu trabalho. A gente começou a conversar faz uns meses e aconteceu. E ele é legal? É, muito. Simples, trabalhador, honesto. Ele não tem carro, não tem apartamento, mas tem caráter. Sorri. Então eu já gosto dele. Marina riu. Pai, eu queria apresentar ele para você, mas sem pressa. Quando der. Claro, quando você quiser. Bruna mexeu no guardanapo pensativa. Eu também tenho uma notícia. Qual? Eu fui promovida. Não é grande coisa, mas agora eu sou auxiliar de cozinha na padaria. Ganho R$ 100 a mais por mês. Parabéns, Bruna. Ela sorriu, genuína. Obrigada. Ficamos ali, os 3, conversando até o sol se pôr. E naquele momento, eu percebi algo. A gente não era a família perfeita. Nunca foi. Nunca seria. Mas a gente era uma família de verdade. Com erros, acertos, quedas, levantadas. E isso bastava. Algumas semanas depois, conheci o Tiago. Marina me levou na casa dele. Um apartamento pequeno no bairro Santa Teresa, que ele dividia com um amigo. Ele era simpático, de fala mansa, olhar sincero. Conversamos sobre futebol, sobre o trânsito de BH, sobre o trabalho dele no hospital. No final, quando Marina foi ao banheiro, ele veio falar comigo. Seu Hélio, eu sei que você passou por muita coisa com a Marina. Ela me contou. E eu quero que o senhor saiba. Eu não tô aqui por interesse. Eu tô aqui porque eu amo ela. De verdade. Olhei nos olhos dele e acreditei. Então cuida bem dela. Vou cuidar. 3 meses depois, Bruna saiu da pensão e alugou um quartinho nos fundos de uma casa no bairro Prado. Era pequeno, mas era dela. Ela mesma pagava. Ela mesma limpava. Ela mesma cuidava. E ela estava orgulhosa disso. Quando fui visitar pela primeira vez, ela tinha decorado o espaço com coisas simples.
Um vasinho de flores na janela, uma cortina colorida, um pôster de uma banda que ela gostava. Tá lindo, Bruna. Obrigada, pai. É pouco, mas é meu. E isso é o que importa. Numa tarde, enquanto caminhava na Lagoa da Pampulha, encontrei a mesma senhora que tinha encontrado meses atrás. Aquela que estava brigada com a filha. Ela me reconheceu. Oi, lembra de mim? Lembro, sim. Como você tá? Ela sorriu. Minha filha me procurou faz 2 meses, pediu perdão. A gente tá reconstruindo devagar. Ainda dói, mas tá melhorando. Que bom. E o senhor? Minhas filhas também voltaram. Diferente. Mas voltaram. Então a gente tá no caminho certo. Acho que sim. Ela me deu um abraço e foi embora. Fiquei ali, olhando a lagoa, o sol refletindo na água. A vida não tinha voltado ao que era, mas tinha se transformado em algo novo. E isso era bom. 6 meses se passaram desde o dia em que coloquei as fotos na mesa e assisti minha família desmoronar na minha frente. 6 meses desde que Bruna e Rogério saíram da minha casa, levando apenas malas e rancor. 6 meses desde que Marina tentou me convencer, me manipular, me chantagear, e eu disse não. 6 meses desde que bloqueei o Caio e deixei bem claro que não haveria negociação. E nesses 6 meses, minha vida mudou de um jeito que eu nunca imaginei. Não foi fácil. Teve noite que eu acordei no meio da madrugada com o peito apertado, perguntando se tinha feito a coisa certa. Teve domingo que eu sentei sozinho na mesa da cozinha e senti falta do barulho, da bagunça, até das discussões. Teve momento que eu quase peguei o telefone para ligar para Marina, para perguntar se ela estava bem, se precisava de alguma coisa. Mas eu não liguei, porque eu aprendi algo fundamental nesses meses. Cuidar de quem te machuca não é amor, é autodestruição. E eu escolhi me reconstruir. A casa ficou diferente, mais silenciosa, é verdade, mas também mais leve. Eu tirei aquela sensação de estar sempre alerta, sempre esperando o próximo pedido, a próxima cobrança, a próxima decepção. Aos poucos, fui preenchendo o silêncio com coisas que faziam sentido para mim. Comecei a tocar violão. Sempre quis aprender, mas nunca tinha tempo. Agora eu tinha. Me matriculei numa escolinha no bairro Funcionários, aulas 2 vezes por semana. A professora, Dona Célia, uma senhora de uns 60 anos, paciente como ninguém, me ensinou os primeiros acordes. No começo, meus dedos doíam, as cordas pareciam de arame farpado, mas eu insistia. E quando consegui tocar tocando em frente inteira, sem errar, senti uma alegria que não lembrava de sentir há anos. Voltei a caminhar. Todo fim de tarde eu dava uma volta na Lagoa da Pampulha. Via o sol se pôr atrás da igrejinha do Niemeyer, ouvia o barulho dos patos, cumprimentava os outros caminhantes. Tinha um senhor, seu Moacir, que eu sempre encontrava no mesmo horário. A gente começou a trocar boa tarde, depois paramos para conversar e agora somos amigos. Ele também é viúvo. Também tem filhos que decepcionaram. A gente não precisa explicar muita coisa, só caminhar lado a lado já basta. E tem o trabalho voluntário. 2 sábados por mês, eu vou num projeto social que constrói casas populares na região de Venda Nova. É um grupo ligado a uma igreja local, gente simples, de coração enorme. Eu levo material de construção com desconto das minhas lojas, dou consultoria, ajudo no que posso. Ver aquelas famílias recebendo a chave da casa própria, chorando de gratidão, me lembra por que eu comecei a trabalhar com isso. Não era pelo dinheiro, era para construir, para ajudar, para fazer diferença. E ali, naquele canteiro de obras improvisado, no meio da poeira e do cimento, eu me sentia mais útil do que em qualquer jantar de família forçado. A casa ganhou plantas. Comprei violetas, samambaias, uma roseira para o quintal. Passei a regar todo dia de manhã, antes de ir para a loja. Cuidar delas virou uma espécie de meditação. Reformei o quarto que era da Bruna. Pintei de branco, coloquei uma estante, transformei num escritório. Ali eu leio, escuto música, toco violão. É meu espaço, meu refúgio. E aprendi a cozinhar. Comecei fazendo arroz e feijão básico. Depois arrisquei um frango assado, uma carne de panela. No mês passado, fiz um escondidinho de carne seca que ficou uma delícia. Chamei o seu Moacir e o Eduardo, o fotógrafo, para jantar. A gente comeu, conversou, riu. Foi simples, foi bom.
Foi de verdade. Eduardo virou amigo de verdade, aliás. Depois daquele dia no estúdio, a gente manteve contato. Ele me ligava de vez em quando, perguntava como eu estava, se precisava de alguma coisa. A gente marcou café algumas vezes e acabou virando rotina. Semana passada ele me mostrou umas fotos novas que tirou na Serra do Cipó. Imagens lindas do nascer do sol, neblina entre as montanhas, a luz dourada batendo nas pedras. Eu sempre volto lá, seu Hélio. É um lugar de recomeço, ele disse. Olhei para as fotos e não senti mais dor. Senti paz, porque a Serra do Cipó não era mais o lugar do casamento falso, era só um lugar bonito. E pronto. A vida foi voltando ao normal. Ou melhor, foi encontrando um novo normal. Um normal sem manipulação, sem dívidas emocionais, sem culpa. Dr. Álvaro confirmou que tudo estava blindado. A holding funcionando, o testamento registrado, os bens protegidos. Seu Hélio, legalmente, o senhor está impecável. Ninguém vai conseguir tirar nada do senhor. Eu agradeci, paguei os honorários e saí daquele escritório com a certeza de que tinha feito o certo. Marina tentou contato algumas vezes nos primeiros meses. Mensagens no WhatsApp, sempre no mesmo tom. Precisava de dinheiro para aluguel, para advogado do divórcio, para começar de novo. Eu li todas, não bloqueei, mas também não respondi. Bruna foi mais agressiva. Me xingou, me acusou de destruir a família, disse que eu ia morrer sozinho e ninguém ia estar lá. Eu li aquilo, respirei fundo e arquivei. Não respondi. Não entrei no jogo. Caio tentou me oferecer dinheiro de novo. Dessa vez, 50 mil reais para eu esquecer as fotos. Eu nem perdi tempo respondendo. Só bloqueei. E aos poucos, o silêncio deles deixou de me incomodar. Porque eu descobri uma coisa. Solidão escolhida é liberdade. Solidão imposta é prisão. E eu tinha escolhido a minha liberdade. Foi numa tarde de sábado, 3 semanas atrás, que tudo mudou de novo. Eu estava regando as plantas no quintal, de bermuda e camiseta velha, quando o porteiro tocou o interfone. Seu Hélio, tem uma carta registrada aqui para você. Precisa assinar. Desci, assinei, peguei o envelope. Era uma carta simples, sem remetente empresarial, só um nome escrito à mão no verso. Marina. Meu coração deu um pulo. Voltei para casa, sentei na varanda e fiquei olhando para aquele envelope por um bom tempo. Será que era mais uma tentativa de manipulação? Mais um pedido de dinheiro disfarçado de arrependimento? Respirei fundo e abri. Dentro, havia 3 folhas escritas à mão. A letra era dela. Reconheci na hora, comecei a ler. Pai, sei que não tenho o direito de te escrever. Sei que depois de tudo que eu fiz, você tem todos os motivos para rasgar essa carta sem nem ler. Mas se você chegou até aqui, eu te peço. Leia até o fim. Eu errei. Errei tanto que nem sei por onde começar a pedir perdão. Eu menti, eu te usei, eu te traí da pior forma possível. Eu transformei o meu casamento numa farsa, num golpe, e te coloquei no meio disso achando que você nunca ia descobrir. Eu te olhei nos olhos no dia do casamento, te abracei e fingi que tudo aquilo era real. E não era. Não era. Eu não espero que você me perdoe. Eu não sei se eu mesma conseguiria perdoar alguém que fizesse o que eu fiz. Mas eu precisava te falar a verdade, nem que seja tarde demais. Quando você colocou aquelas fotos na mesa e mostrou a conversa que eu tive com a Bruna, eu senti uma vergonha que nunca tinha sentido na vida. Porque pela primeira vez, eu vi o que eu tinha me tornado. Uma pessoa que eu não reconhecia. Uma pessoa que fez tudo errado. Eu me separei do Caio. Devolvi o dinheiro que ele me deu. Voltei a morar sozinha num apartamento pequeno em Contagem. Comecei a trabalhar de novo. Você lembra que eu tinha parado depois do casamento? Achei que não precisava mais, que tinha dado meu golpe e podia relaxar. Mas a vida me mostrou que não funciona assim. Hoje eu trabalho como assistente administrativa numa empresa de logística. Ganho pouco. Mal paga as contas. Mas é honesto. É meu. E pela primeira vez em muito tempo, eu consigo dormir sem sentir aquele peso no peito. Pai, eu não tô te escrevendo para pedir dinheiro. Eu sei que você não confia mais em mim e eu entendo. Eu também não confiaria. Eu só queria te falar que eu entendi. Entendi que você fez o que precisava fazer, que você se protegeu e que eu não tenho o direito de te cobrar nada. Mas eu queria te pedir uma coisa, só uma.
Se um dia, daqui muito tempo, quando a ferida não doer mais tanto, você quiser tomar um café comigo, eu gostaria. Não para falar de dinheiro, não para pedir nada. Só para te dizer, olhando nos seus olhos, que eu sinto muito e que eu te amo, mesmo sabendo que talvez você não consiga mais sentir o mesmo por mim. Você é um homem bom, pai. Mais do que eu merecia. Mais do que eu soube valorizar. Cuida-se. Com arrependimento e respeito, Marina. Terminei de ler com as mãos tremendo. Não chorei, mas senti algo que não sentia há meses. Um aperto no peito que não era raiva. Era tristeza. Era reconhecimento. Era alívio. Ela tinha entendido. Não sei se era tarde demais. Não sei se um dia eu vou conseguir confiar nela de novo. Não sei se eu quero reconstruir alguma coisa. Mas saber que ela tinha acordado, que ela tinha visto o próprio erro, que ela estava tentando ser uma pessoa melhor, isso era alguma coisa. Dobrei a carta devagar e guardei na gaveta da minha escrivaninha. Não joguei fora, mas também não respondi. Ainda não. Talvez um dia. Ou talvez não. E tudo bem, porque eu aprendi que perdoar não significa voltar. Perdoar significa soltar o peso. E eu estava aprendendo a fazer isso. No meu tempo, do meu jeito. Naquela noite, sentei na varanda com meu violão. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Belo horizonte brilhava lá embaixo, as luzes se espalhando até onde a vista alcançava. Toquei tocando em frente de novo, dessa vez sem errar nenhuma nota. Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. Cantei baixinho só para mim mesmo, e pela primeira vez em muito, muito tempo, eu me senti inteiro, porque eu não precisava mais de ninguém para me validar. Não precisava mais de filhas que me usavam, de genros que me enganavam, de ninguém que me fizesse sentir pequeno. Eu tinha a mim mesmo. Tinha meus amigos verdadeiros. Tinha meu trabalho. Tinha minha música, tinha minha paz. E isso era mais do que suficiente. No domingo seguinte acordei cedo, fiz meu café e liguei para Dona Célia, minha professora de violão. Dona Célia, eu queria te perguntar uma coisa. A senhora não conhece algum projeto que ensina música para criança carente? Eu gostaria de ajudar. Doar uns violões, patrocinar umas aulas, sei lá. Fazer alguma coisa. Ela ficou em silêncio por um segundo e depois respondeu, emocionada. Seu Hélio, que bênção. Conheço sim. Um projeto lindo lá em Venda Nova, onde você já trabalha construindo casas. Eles têm aulas de música, mas falta instrumento. Se o senhor quiser ajudar, vai mudar a vida desses meninos. Então tá combinado, semana que vem eu passo lá. Desliguei sorrindo. Eu não podia mudar o passado. Não podia desfazer as escolhas erradas que minhas filhas fizeram. Não podia apagar a dor que senti. Mas eu podia escolher o que fazer com o presente. Podia escolher ajudar, construir, ensinar, cuidar. Podia escolher ser a pessoa que eu sempre quis ser. Naquela tarde, recebi uma mensagem do Eduardo. Seu Hélio, vou para a Serra do Cipó amanhã de manhã. Aula de fotografia com uns alunos. Se quiser ir junto só para ver o nascer do sol, é bem-vindo. Sem compromisso. Pensei por um momento. A Serra do Cipó. O lugar onde tudo começou. O lugar da traição, da farsa, da dor. Mas também o lugar onde a verdade apareceu. O lugar onde minha vida mudou. Respirei fundo e respondi. Vou sim. Que horas a gente sai? Na segunda-feira, às 5 da manhã, eu estava na estrada com o Eduardo. A Hilux cortava a BR-010 enquanto o céu clareava devagar. Chegamos na serra quando o sol ainda estava escondido. Subimos até um mirante. Eu, Eduardo e mais 3 alunos dele. Todos com câmeras. Todos em silêncio, esperando. E então, o sol nasceu. Devagar, dourado, iluminando as pedras, as montanhas, o verde, o céu. A neblina subia entre os vales. O ar era frio, puro, cheirava a terra molhada. Eu não tirei foto, só olhei. E senti algo que não conseguia nomear. Não era felicidade, não era tristeza. Era fechamento. Era entender que tudo o que aconteceu tinha me trazido até ali, até aquele momento, até aquele homem que eu tinha me tornado. Um homem que aprendeu a dizer não. Um homem que aprendeu a se respeitar. Um homem que aprendeu que família verdadeira não é quem compartilha o sangue, é quem respeita, quem cuida, quem fica. E eu estava bem, sozinho,
mas bem, livre. Voltei para casa no fim da tarde, cansado, mas leve. Coloquei meu violão no colo e toquei até o sol se pôr. A casa estava em paz. Eu estava em paz. E pela primeira vez em muito tempo, eu olhei para o futuro e sorri, porque a vida dele, finalmente, era dele de novo. E nada, absolutamente nada, poderia tirar isso. Família verdadeira não é quem compartilha o sangue. É quem respeita, cuida e caminha ao seu lado. E quando você aprende isso, a vida recomeça, dessa vez, do jeito certo.